Mulher e criança morrem em deslizamento de terra em Campos do Jordão, interior paulista. Exames em corpos de jovens mortos em baile funk em São Paulo apontam traumas compatíveis com pisoteamento. Embarque do Flamengo rumo ao Catar recebe todo o apoio da torcida. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado, fique comigo. Olá, boa noite. Uma mulher e um bebê morreram em 2 deslizamentos de terra na cidade de Campos do Jordão, no interior de São Paulo. 2 crianças permanecem desaparecidas. Os desmoronamentos foram provocados por fortes chuvas durante a tarde e soterraram 2 casas em bairros diferentes. Na primeira, um bebê de 1 ano e 11 meses não resistiu. O pai e a mãe foram socorridos e não correm risco de morte. Na segunda residência, uma mulher de 60 anos morreu. 4 crianças e uma jovem de 20 anos foram resgatados entre os escombros. O grupo passa bem. 2 crianças de 5 e 13 anos permanecem desaparecidas. Equipes de resgate continuam as buscas. A previsão é de mais chuva na região nas próximas horas. E mais uma vítima da queda de um avião no distrito de Barra Grande, em Maraú, Bahia, morreu quase depois de um mês do acidente. É Eduardo Elias, de 6 anos de idade. Outras 4 pessoas morreram também, entre elas a mãe e a tia do menino e o ex-piloto da Stock Car, Tuca Rocha. O pai de Eduardo continua internado em São Paulo. O bimotor transportava 10 pessoas e caiu ao tentar pousar na pista de um resort desativado no dia 14 de novembro. 2 acidentes deixaram 6 mortos em rodovias pelo Brasil. Na BR-116, em Capão Alto, na Serra Catarinense, 5 pessoas morreram carbonizadas. 3 carretas e 3 carros se envolveram na batida. Com o impacto, 2 veículos explodiram. 4 pessoas ficaram feridas. O trecho ficou interditado por mais de 4 horas. No Rodoanel, em São Paulo, na pista sentido Perus, um acidente com 3 caminhões deixou um motorista morto. Ele ficou preso às ferragens. Outra vítima teve ferimentos leves. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o congestionamento chegou a 15 quilômetros. E os 9 jovens que morreram durante uma ação da Polícia Militar num baile funk em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, tiveram traumas compatíveis com os de pisoteamento. Os laudos de necrópsia, divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, apontaram que 8 vítimas morreram por asfixia mecânica por sufocação indireta e apenas uma das vítimas morreu por traumatismo na medula espinhal. Não foram encontrados sinais de violência ou agressão. O caso aconteceu no dia 1º de dezembro e é investigado pela Polícia Civil e também pela Corregedoria da Polícia Militar. Os policiais envolvidos na ação estão afastados das ruas. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, deixou a UTI e foi para um quarto da unidade semi-intensiva do Hospital Sírio-Libanês. Ele faz um tratamento contra um câncer na região do estômago. Bruno estava internado desde domingo e teve uma complicação por causa de um sangramento no fígado. De acordo com o boletim médico, o quadro de saúde do prefeito é estável. Ainda não há previsão de alta. O empresário Walter Faria, ligado ao grupo Petrópolis, foi denunciado pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba por lavagem de dinheiro. Outras 22 pessoas ligadas à cervejaria, à Odebrecht e ao Antigua Overseas Bank foram denunciadas. Segundo a investigação, o Farias faz parte de um esquema que lavou 1 bilhão e 100 milhões de reais para a empreiteira entre os anos de 2006 e 2014. Preso desde agosto, Walter Farias pagou fiança de 40 milhões de reais e foi solto nesta quinta-feira. A assessoria do empresário disse que os fatos já foram esclarecidos e arquivados. A Prefeitura do Rio de Janeiro vai receber uma ajuda emergencial de 152 milhões de reais do governo federal. O dinheiro é para a área da saúde. O valor será pago em 2 parcelas de 76 milhões de reais, uma ainda neste mês e outra em janeiro. O repasse é parte da verba encaminhada mensalmente pela União para que estados e municípios paguem serviços de atendimento hospitalar de média e alta complexidade. A ajuda foi liberada depois de uma reunião entre o prefeito Marcelo Crivella, o ministro da Saúde interino João Gabardo e o senador Flávio Bolsonaro. É uma demonstração de como o presidente Bolsonaro se preocupa sim com o Rio de Janeiro. Questões pessoais jamais estarão à frente das necessidades da população.
O governo federal também fará um terceiro repasse para pagar uma dívida que a União tem com o município do Rio, referente a 23 unidades federais de saúde municipalizadas entre 94 e 2000. A quantia pode chegar a 227 milhões de reais. Nesta sexta, funcionários terceirizados da saúde no estado decidiram manter a paralisação que começou na última terça. Eles alegam que os salários atrasados, alguns há 2 meses, começaram a ser pagos, mas que benefícios como vale transporte e alimentação estão atrasados. Por isso, eles só voltariam às atividades quando for feito o pagamento integral. Nesta quinta, o Tribunal Regional do Trabalho bloqueou 300 milhões de reais das contas da Prefeitura do Rio de Janeiro para efetuar o pagamento dos profissionais. A gente espera que com isso, prefeito, o senhor possa superar um pouco esse desequilíbrio que o senhor tem entre os recursos que são repassados, tanto do governo federal quanto do governo estadual, para o atendimento da saúde do Rio de Janeiro. E uma pesquisa divulgada nesta sexta revela um forte apoio popular aí à Operação Lava Jato. O levantamento é do Datafolha. Na opinião de 81% dos entrevistados, a Lava Jato ainda deve continuar. 15% disseram que a investigação deve acabar. 4% não responderam. A pesquisa também perguntou sobre a corrupção. Aqueles que acreditam que o problema irá diminuir somam 41%, que continuará na mesma proporção, 47%, e que irá aumentar 10%. A pesquisa ouviu 2.948 pessoas entre os dias 5 e 6 de dezembro em 176 cidades brasileiras. Os ex-deputados estaduais Paulo Melo e Edson Albertassi foram soltos nesta sexta-feira por um erro do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Eles tinham conseguido um habeas corpus no processo da Operação Furnas, só que ainda tem prisão preventiva decretada por causa de outra investigação. Agora a Justiça Federal informou que eles devem retornar à prisão. O Flamengo estreia no Mundial de Clubes na terça-feira, gente. O rubro-negro pega o vencedor da partida entre Esperance, equipe da Tunísia, e Al Hilal da Arábia Saudita nesse sábado. E no embarque para o Catar, a torcida se despediu da delegação com uma grande festa. Nos braços da nação. Assim, o Flamengo deixou o Ninho do Urubu para tentar conquistar o mundo pela segunda vez. O time foi cercado por torcedores apaixonados. Muitos andaram até o aeroporto do Galeão. Rolou pagode. E de repente uma correria. Era o ônibus do Flamengo chegando. A despedida não deixou de contar com quem mais apoia o time, apesar das suas interditadas e esquema de segurança reforçado. Se passar de fase, o Flamengo deve enfrentar o Liverpool na decisão. Só que a ordem é pensar num jogo de cada vez. A gente sabe que vai ser uma semifinal muito difícil, o Mister já vem falando isso há um bom tempo para nós, para não focarmos e não ficarmos pensando na final, que temos uma semifinal antes e, como eu falei, são equipes boas, equipes que têm grandes jogadores e que a gente vai estudar melhor quando tiver a certeza de quem vamos pegar, né? Vanderlei Luxemburgo não é mais técnico do Vasco. Luxa e o clube se reuniram algumas vezes, mas não entraram em acordo para permanência em 2020. Luxemburgo assumiu o Cruz Maltino durante o Campeonato Brasileiro e conseguiu fazer um bom trabalho. Ele foi determinante, inclusive, na luta da equipe contra o rebaixamento. O zagueiro Neto, que é um dos sobreviventes do acidente com o avião da Chapecoense, anunciou aposentadoria. Aos 34 anos, Neto voltou a treinar em março deste ano, depois de 2 anos de recuperação. Só que as constantes dores pesaram na decisão de encerrar a carreira. A Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, divulgou uma nota para declarar que considera equivocada a decisão de criminalizar o não pagamento do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Nessa semana, o plenário do STF formou maioria a favor da decisão. Segundo o texto, no caso do ICMS, não há como ocorrer apropriação indevida de valores de nenhuma natureza por parte das empresas. Além disso, segundo a nota, a legislação sobre o tema é extremamente complexa no país e, por isso, divergências de cálculos com o poder público muitas vezes são frutos da deficiência do sistema tributário.